Bem-vindos ao debate. Aqui a bola rola, mas a polêmica também. Então já se inscreve no Zona de Conflito FC e entra nessa discussão com a gente. Hoje nós vamos mergulhar num assunto que toca direto no nervo do futebol brasileiro contemporâneo. É aquela tensão entre a responsabilidade do que um atleta fala, o calor da emoção pós-jogo e, claro, o combate ao machismo estrutural. O material que fundamenta a nossa análise foca num evento bem específico e em toda a repercussão dele. Exato. E é um caso que ainda está dando o que falar, né? A gente está falando do que aconteceu depois da eliminação do Red Bull Bragantino para o São Paulo no Campeonato Paulista. Isso. Logo após o jogo, o zagueiro Gustavo Marques fez críticas fortíssimas à arbitragem da Daiane Muniz. A questão toda é que ele cruzou uma linha bem explícita ali na entrevista. Ele declarou com todas as letras que partidas daquele tamanho não deveriam ser apitadas por uma mulher. E, bom, a repercussão foi imediata. A Federação Paulista de Futebol encaminhou o caso e o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, o TJD, aplicou uma punição pesadíssima. Foram 12 jogos de suspensão e uma multa de R$30 mil. E o enquadramento no Código de Justiça Desportiva foi bem rigoroso. Pois é, e a pergunta central que orienta a nossa discussão hoje é justamente essa. Essa punição foi um passo estritamente necessário e proporcional para combater o machismo no futebol? Ou será que o tribunal exagerou na dose ao desconsiderar aquele contexto de altíssima pressão e a fronteira entre a liberdade de crítica e a discriminação? Eu, da minha parte, vou defender que essa punição severa é absolutamente necessária e justificada, servindo como um limite negociável para proteger o espaço das mulheres no esporte. E eu vou argumentar que, olha, embora a declaração seja inaceitavelmente machista, o peso exato dessa punição levanta questões muito críticas sobre a proporcionalidade da justiça desportiva. A gente precisa discutir o papel das emoções no esporte de alto rendimento e se sanções draconianas são, de fato, a melhor forma de educar. Para estabelecer a base da minha perspectiva, a gente precisa olhar para a cultura do futebol brasileiro como um todo. Por décadas, o nosso esporte tem tolerado e até passado pano para o machismo sobre aquele velho disfarce da emoção do jogo. O que torna a fala do Gustavo Marques grave e o que justifica essa resposta enérgica do TJD é a natureza do ataque. Ele não fez uma crítica técnica a Daiane Muniz, sabe? Ele não reclamou de um pênalti mal marcado ou de um impedimento. Ele desqualificou a presença dela no campo exclusivamente pelo gênero. Sim, isso é inegável. E quando ele diz que partidas desse tamanho não deveriam ser apitadas por uma mulher, ele ataca a legitimidade de todas as profissionais que lutam por espaço. Portanto, 12 jogos e R$30 mil não é exagero, é a aplicação rigorosa de um precedente importantíssimo para mostrar que o campo não é uma zona livre para discriminação. A severidade, nesse caso, é o único mecanismo que força uma mudança num ambiente que é historicamente tão resistente. Eu abordo essa questão com total clareza conceitual, tá? A declaração do zagueiro foi machista, retrógrada e indefensável. A responsabilização tem que acontecer e a presença de árbitras em jogos decisivos precisa ser protegida. Contudo, a minha divergência central aqui é sobre a proporcionalidade dessa pena. 12 jogos, para quem acompanha o calendário do futebol brasileiro, é uma fatia massiva da temporada de um atleta. É bastante tempo, sem dúvida. É quase um campeonato inteiro dependendo da competição. Historicamente, a justiça desportiva reserva ganchos dessa magnitude para agressões físicas gravíssimas, tipo joelhadas na cabeça, fraturas intencionais. Quando o tribunal equipara uma fala infeliz dita no momento de extrema frustração a uma agressão física premeditada, me parece muito que o TJD está usando o jogador como um troféu mediático. É o sistema tentando limpar a própria imagem perante a opinião pública, ignorando totalmente o contexto de exaustão física e mental em que essas entrevistas na beira do campo ocorrem. Mas espera aí, vamos examinar justamente esse contexto da exaustão. É inegável que a entrevista ali na beira do gramado, com o microfone na cara do jogador logo após o apito final, pega o cara no ápice da adrenalina e da frustração por uma eliminação. Eu entendo o porquê de você pensar assim, mas deixa eu te oferecer uma perspectiva diferente. A exaustão física e a pressão psicológica não criam o preconceito do zero. Elas apenas removem os filtros sociais e deixam o preconceito que já está lá vazar.
Mas a remoção do filtro não altera o grau de culpa de quem está falando. A gente não pode ignorar o estado emocional. Altera a percepção de premeditação, concordo, mas não isenta a responsabilidade pública daquela figura. Um atleta profissional não é só um cara correndo atrás da bola no final de semana. Ele é um ativo de um clube milionário e ele tem uma vitrine gigantesca. A pressão faz parte do pacote da profissão dele. A partir do momento em que ele fala para milhões de espectadores ao vivo, ele assume o peso das palavras. A exaustão não pode, de jeito nenhum, ser um salvo-conduto para o machismo. Se a gente aceita que a cabeça quente justifica a discriminação, a gente está dizendo que o respeito aos direitos básicos é opcional, dependendo de como está o humor do ofensor no dia. O tribunal acertou em cheio ao não aceitar a derrota como desculpa. Olha, eu vejo isso por um caminho bem diferente. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia de que a gente pode descartar o estado emocional do atleta e chamar isso de justiça bem feita. Deixa eu te dizer o porquê. O direito, em qualquer esfera, sempre operou com a noção de atenuantes baseados no estado mental do indivíduo. Há um abismo de diferença entre um manifesto deliberado, escrito nas redes sociais depois de 3 dias pensando no assunto, e uma frase solta enquanto o coração do cara bate a 180 por minuto e o cérebro está inundado de cortisol pós-jogo. Mas o dano institucional para a imagem do esporte e para a arbitragem feminina é o mesmo, não acha? O dano existe, claro, mas a métrica da punição precisa olhar para a intenção e para o contexto. Isso não absolve o jogador do machismo, mas o tribunal precisa considerar o elemento humano. Quando o TJD aplica 12 jogos de gancho, ele não está educando ninguém, ele está esmagando o indivíduo. Ele trata a ignorância expressa num momento de puro descontrole com a mesma caneta que usaria para um ato premeditado e violento. A gente precisa separar o que é uma falha induzida por um estresse absurdo de uma postura ideológica ativa. Se a gente não faz isso, a justiça vira mera retaliação institucional para jogar para a plateia. É um ponto interessante essa distinção entre a falha pelo estresse e a postura ativa. Mas eu enquadraria isso de outra forma, focando no impacto prático dessa severidade no futebol brasileiro como um todo. Imagine se o sistema aplica uma punição que você chamaria de proporcional ao estresse. Digamos 2 jogos de suspensão e pagar uma cesta básica. Qual é a mensagem que reverbera no futebol? A mensagem seria de que houve uma infração disciplinar, mas que não foi uma agressão física, que tem um peso diferente. Não, a mensagem que chega para as categorias de base, para as arquibancadas e principalmente para as mulheres que tentam entrar e trabalhar no esporte, é que atacar o gênero de uma profissional, dizendo que ela não pertence àquele espaço, é só uma infração menor, um mero deslize, perdoável. Uma multa pesada de R$30 mil e o afastamento prolongado servem para estabelecer de forma inquestionável que isso é inaceitável. A severidade é o que garante a mudança comportamental de verdade. Quando a consequência bate no bolso do clube e desfalca o time titular por meses, as diretorias são forçadas a agir. Elas vão implementar treinamentos de mídia, educar os atletas sobre diversidade e punir internamente antes mesmo que o tribunal se envolva. A pena severa é engenharia social pura e simples, e o futebol precisa disso. É um argumento forte, eu reconheço. Mas você já considerou o efeito colateral dessa engenharia social? O meu grande questionamento sobre esmagar o atleta com 12 jogos é se isso realmente educa ou se apenas cria um terrorismo artificial no meio do futebol. O ecossistema do esporte também precisa do livre debate e da liberdade de crítica. Se um jogador sabe que pode perder 1/3 do campeonato por escorregar nas palavras ao criticar a arbitragem logo depois de um jogo tenso, o sistema não está equilibrando as coisas. Ele está criando um cabu gigantesco. Mas criticar a arbitragem e ser machista são coisas completamente diferentes. Criticar a marcação de uma falta é do jogo. Eu concordo, a linha existe. Mas a consequência de uma sanção tão desproporcional não é a educação genuína do Gustavo Marques ou de qualquer outro atleta da base ao profissional. É o treinamento para mentira. A gente não está educando o jogador a respeitar as mulheres, a gente só está ensinando ele a usar aquelas respostas prontas, pasteurizadas, que a assessoria de imprensa escreve no papel.
Ele não deixa de ser machista no vestiário, ele só aprende a dissimular diante das câmeras. O tribunal, ao focar em dar um gancho exemplar para gerar manchetes positivas, perde a chance de exigir reparações reais e educativas. E que tipo de reparações reais você sugere que seriam mais eficazes do que o afastamento e a multa pesada? De gênero, por exemplo, ou trabalho comunitário contínuo junto a equipes de arbitragem feminina ou futebol feminino durante o período de suspensão. 3 jogos de gancho combinados com uma imersão educativa séria teriam um caráter transformador muito maior do que simplesmente deixá-lo no sofá de casa por 12 rodadas, só acumulando rancor do sistema e da própria arbitragem. Olha, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio porque a realidade pragmática do esporte profissional exige que o custo da transgressão seja imediato e doloroso o suficiente para a instituição, não apenas para o indivíduo. Se a pena é branda, as clínicas de letramento viram apenas um compromisso chato de agenda, que o jogador cumpre revirando os olhos só para bater ponto. A severidade é o que dá o peso necessário à educação. E isso me leva à raiz da questão: a resistência absurda à arbitragem feminina. O caso da Daiane Muniz não é um raio num céu azul. É verdade. O futebol ainda é um ambiente muito machista. Ela e outras árbitras têm sofrido ataques constantes nos últimos anos. A resistência é real. Exatamente. As árbitras estão conquistando espaço na elite do Campeonato Paulista e do Brasileirão a duras penas, enfrentando muita barreira. A declaração do zagueiro apenas materializa a barreira invisível que elas enfrentam todo santo dia nos estádios. Ele não disse ela marcou mal o impedimento no segundo tempo. Ele disse que ela não pertencia àquele lugar devido ao tamanho do jogo. Isso é muito profundo. Ao punir com 12 jogos, o TJD não está só punindo um zagueiro de cabeça quente, está criando um escudo institucional para a arbitragem feminina. Num ambiente que historicamente procura qualquer desculpa para excluir as mulheres, a punição pesada não cria um tabu, mas sim um pré-requisito mínimo de convivência civilizada. Sem esse respeito básico imposto pela força da lei desportiva, a integração das mulheres nunca será completa. Essa visão de que o tribunal atua como um escudo protetor através da severidade traz um paradoxo muito perigoso para o próprio futebol feminino. E eu concordo em gênero, número e grau com a sua leitura sobre a resistência histórica, não me entenda mal. O futebol ainda transpira um machismo enraizado e as árbitras acabam sendo o alvo mais fácil para descarregar a frustração. Contudo, eu alerto que transformar o ato de ser arbitrada por uma mulher num campo minado pode prejudicar essas exatas profissionais que a gente quer proteger. Como assim? Proteger as árbitras de ataques sexistas e dar retaguarda jurídica prejudicaria elas mesmas? Sim, pela via da política de bastidores das federações, que a gente sabe como funciona. Se os clubes passam a temer que ter uma mulher apitando seus jogos grandes aumenta o risco de um jogador perder a cabeça, falar uma bobagem no microfone e tomar um gancho que destrói a temporada do time, sabe o que vai acontecer? Vai haver uma pressão silenciosa, de porta fechada, nas comissões de arbitragem para não escalar mulheres em clássicos ou jogos de mata-mata. Os dirigentes vão dizer, o clima está muito tenso, é um jogo de alto risco, melhor colocar o árbitro veterano ali para evitar qualquer polêmica. O efeito prático de uma punição draconiana pode ser o isolamento delas das grandes decisões. Entendo a preocupação com os bastidores, mas ceder a essa pressão silenciosa seria simplesmente capitular diante do preconceito. É recuar quando se deve avançar. Mas é a realidade crua do futebol. A verdadeira igualdade só acontece quando uma árbitra pode entrar em campo, errar, acertar e ser criticada com a mesma acidez e virulência técnica que um árbitro homem sofre todo domingo sem que o limite do preconceito seja cruzado. Quando o tribunal pesa a mão com 12 jogos, ele obscurece a linha entre proteger contra o machismo e superproteger uma profissional, isolando-a da dinâmica passional do esporte. A justiça falha quando o público e os jogadores ficam confusos sobre onde termina o esporte e onde começa a inquisição moral. Eu vejo de uma forma radicalmente diferente. O que obscurece a linha não é a punição de 12 jogos. O que obscurece a linha é a insistência de parte da cultura do futebol em mascarar o preconceito de gênero como se fosse apenas uma dinâmica passional.
A partir do momento em que a frase proferida é "uma mulher não deveria apitar este jogo", a paixão sai de cena e o machismo toma as rédeas. Não há confusão nenhuma aí. A linha é cristalina. É cristalina na teoria, nas regras do tribunal. Mas ali, na beira do campo, com o sangue fervendo, as coisas se misturam na cabeça de quem está sob pressão. Mas é justamente papel do tribunal desmistificar isso com rigor. É por isso que comparar os 12 jogos com faltas violentas que quebram pernas é uma falsa simetria. O dano ao esporte não ocorre apenas na integridade física do adversário. Tentar banir uma demografia inteira do seu espaço legítimo de trabalho é uma violência moral e institucional brutal. A aplicação de 12 jogos mostra que a justiça desportiva finalmente evoluiu para entender que a dignidade de um grupo pesa tanto quanto uma tíbia fraturada. É um choque de realidade altamente necessário num país onde o futebol dita muitas das normas sociais. A violência moral é inegavelmente grave, mas eu insisto, a métrica punitiva tem que espelhar a realidade do ato. Um sistema puramente punitivo, focado apenas em dar o maior gancho possível para sair bem na foto, é um sistema preguiçoso. Ele distribui os 12 jogos, cobra os R$30 mil, as federações ganham as manchetes positivas de tolerância zero e lavam as mãos. Vão dormir tranquilos. É uma atitude performática. Isso não promove a reflexão interna do atleta de forma alguma. Ele sai do tribunal se sentindo injustiçado, os torcedores do clube sentem que o time foi perseguido pela federação e o debate real sobre o machismo é totalmente substituído por um debate sobre o autoritarismo do tribunal. Então, na sua visão, o risco de o atleta se sentir injustiçado supera a necessidade da federação de traçar uma linha dura de conduta? Não supera, mas desvia completamente o foco. O objetivo final é mudar a cultura do futebol brasileiro a longo prazo, certo? Mudar a mentalidade das categorias de base até o elenco profissional. Quando a punição soa desproporcional para a grande maioria que vive o esporte no dia a dia, você cria uma resistência à própria causa que está tentando defender. O jogador precisa entender o peso histórico da fala dele, não apenas temer o martelo do juiz desportivo. Bom, nós estamos chegando ao momento de consolidar nossas posições e eu acho que essa última troca ilustra perfeitamente onde nós divergimos de forma mais profunda. Da minha parte, a posição se mantém absolutamente firme. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, com os 12 jogos de suspensão e a multa pesada, atua como um freio de arrumação indispensável no futebol brasileiro. A punição severa coloca a responsabilidade institucional e o respeito civilizatório acima da emoção passageira de uma derrota. E acima da proporcionalidade jurídica, na minha visão. Acima da leniência histórica disfarçada de proporcionalidade, eu diria. O tribunal não silencia a crítica técnica, ele simplesmente demarca de forma irremovível que proteger a inclusão e as conquistas das mulheres exige ações contundentes. O machismo estrutural nos gramados não vai recuar com repreensões leves ou aquelas notas de repúdio vazias que a gente vê toda semana. Ele exige que o custo da discriminação seja autossuficiente para forçar uma mudança imediata no comportamento de clubes, jogadores e também dos torcedores. Do meu lado, eu reitero a perspectiva de que a justiça, para ser efetiva e duradoura, precisa operar sob o manto da estrita proporcionalidade. Sem a menor dúvida, o machismo precisa ser varrido do futebol. Mas diferenciar palavras ditas no ápice da fadiga mental de uma eliminação de atos premeditados de exclusão é obrigação de qualquer tribunal sério. Aplicar 12 jogos esvazia o caráter educativo da punição. Acaba substituindo a conscientização verdadeira por um medo artificial e pelo silenciamento treinado por assessoria de imprensa. Um sistema que pune de forma excessiva só para dar um recado rápido, falha miseravelmente em promover o entendimento real sobre diversidade no esporte. É fundamental destacar, porém, que há um terreno bem sólido de convergência entre nós, o que muitas vezes se perde no clamor das redes sociais nesses casos. Nós dois concordamos sem qualquer ressalva que o futebol brasileiro continua sendo um ambiente majoritariamente machista, a fala do zagueiro foi absolutamente inaceitável. Sem dúvida nenhuma. Não há defesa para o que foi dito, e as profissionais competentes como a Daiane Muniz merecem respeito incondicional.
A capacidade delas de apitar qualquer partida, independente do tamanho do jogo ou da pressão da torcida, nunca deve ser condicionada ao gênero. Exatamente. O nosso ponto de ruptura é exclusivamente sobre os meios para se atingir esse fim. O núcleo deste debate permanece sobre a filosofia da justiça desportiva. Ela deve ser um instrumento punitivo severo, projetado para forçar uma virada cultural abrupta através de sanções pesadas, ou ela deve pesar as nuances da emoção esportiva, focando em penas proporcionais que priorizem a educação e a reabilitação do atleta. É o conflito eterno entre a força do martelo e o poder da educação contínua. Essa é uma reflexão essencial sobre a complexidade brutal de tentar modificar as estruturas de um esporte que é visceral e passional por natureza. A justa posição entre a saúde mental e emocional dos jogadores após os jogos e o direito básico das mulheres de trabalhar sem sofrer ataques discriminatórios ainda vai render muita análise profunda dentro dos clubes e das federações. Tem muito caminho pela frente ainda. Com certeza tem. O embate entre a responsabilidade pública no calor do momento e a evolução estrutural do esporte é um tema que continuará desafiando todos nós que acompanhamos e vivemos o futebol de perto. E como sempre fazemos aqui, deixamos a decisão final nas mãos de quem nos ouve. Convidamos você a analisar esses argumentos, ponderar sobre as implicações práticas de cada abordagem e chegar à sua própria conclusão sobre onde devem ser traçados os limites entre o rigor da justiça e a educação no campo de jogo. É isso aí. A reflexão tem que continuar, sempre. Ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar a nossa discussão e até a próxima.